Olá, meus queridos. Quero compartilhar uma palavra com você que se encontra no livro de Gênesis 17, versículo 1, que diz assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhes: Eu sou o Deus, o Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu conserto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome de Abrão, mas de Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Olha que interessante, irmão. E não se chamará mais o teu nome de Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Amém, querido? Irmãos, que palavra interessante, né? Acredito que todos conhecem a história de Abraão. Se a gente analisar, Abraão, ele foi o pai da fé. Quando fala de fé, todos nós lembramos de Abraão. Quando nós vamos lá para Hebreus 11, no texto de Hebreus 11, lá fala dos heróis da fé. Quem que está lá? Abraão. O nome de Abraão está lá em Hebreus. Quando fala da parte dos heróis da fé, o nome de Abraão está lá. E quando nós lemos as narrativas de Abraão, irmãos, nós não vemos nenhum milagre que Abraão fez. Algo extraordinário, algo sublime, nossa, algo impactante. Não. Se comparado a Elias, não. Por quê? Por exemplo, Elias, algo extraordinário aconteceu. Por exemplo, a Bíblia narra que Elias orou e parou de chover. A Bíblia fala que Elias orou e choveu. A Bíblia fala que Elias ressuscitou um homem, uma pessoa, melhor dizendo. A Bíblia vem dizer que Elias orou e choveu fogo dos céus e queimou 450 profetas de Baal. Aí você fala, mas Elias, mas o que me chama a atenção não são esses milagres extraordinários. Glória a Deus, porque Deus é quem faz. Mas o que me chama a atenção desse texto aqui de Gênesis, capítulo 17, Deus ele chama Abraão, muda o nome dele. E antes de Deus mudar a vida de Abraão, antes de Deus transformar a vida de Abraão, Deus ele faz algo tremendo. Ele fala assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O que eu aprendo aqui, queridos? O que eu aprendo nesse texto aqui? Que se nós não andarmos na presença de Deus, certamente nós não seremos uma pessoa melhor. Sabe por quê? Porque é a presença de Deus que transforma o nosso ser, o nosso caráter, vai nos moldando. E a presença de Deus, ela é conosco. Um dos nomes de Deus é Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco, ou seja, é a presença de Deus conosco. Olha que algo interessante, é a presença de Deus, irmão. O que faz a diferença nas nossas vidas, na vida do cristão, é a presença de Deus. Mas a presença de Deus, ela está em nós, por meio do Espírito Santo.
não é? Quando nós não recebemos a Cristo, né? Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós cremos com o coração e confessamos com os nossos lábios, ali passamos a ter o quê? A presença de Deus. E ali passamos a andar na presença de Deus, como Abraão andou. Abraão, ele começou a andar na presença de Deus. Deus o chamou e ele começou a andar na presença de Deus. E quando ele começa a andar na presença de Deus, as coisas começam a mudar. Primeira coisa que começa a mudar na vida de Abraão é o nome. A Bíblia fala que Deus falou, olha, não chamarás Abraão, mas chamarás Abraão. Aí Deus já começa a fazer promessa na vida dele. Serás pai de multidões. Quando falam de fé, lembra de Abraão. Se tornou pai das multidões. O que eu quero deixar essa palavra para o teu coração é quando nós andamos na presença de Deus, a nossa vida ela é mudada. A nossa vida ela começa a ser mudada, ela começa a transformar o nosso caráter, as nossas atitudes, ela tem que mudar. Sabe por quê? Porque nós andamos na presença de Deus. Aí vem o que chamamos de metanoia, a transformação da mente. Aí o apóstolo Paulo vem dizer no livro de Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Interessante aqui, essa renovação do vosso entendimento. Quem dessa renovação é por meio da palavra. Nós passamos a entender, nós passamos a viver, a compreender o verdadeiro evangelho. Por isso que a velha natureza, ela fica de lado. Surge uma nova criatura. É por isso que a Bíblia vem dizer lá em 1 Coríntios 5, 17, salvo me engano, nova criatura. Nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Então, a nossa vida, ela passa a ser mudada. As nossas atitudes passam a ser mudadas. Não tem como, porque a presença de Deus encheu o nosso coração. Ela transforma a nossa presença. Ela transforma, ela nos modifica. A presença de Deus, ela transforma as nossas vidas. É por isso que ele chama Abraão, anda na minha presença. É por isso que ele te escolheu. É por isso que ele te chamou. Para você andar na presença dele. E ser mudado. E ser transformado. E você tem sido transformado. Você tem sido, querido, sustentado por ele. Muitas das vezes nas minhas orações eu começo a meditar nesses grandes homens de Deus. Moisés abriu o mar vermelho, Elias choveu fogo dos céus, Eliseu, o martelo flutuou, ressuscitou o filho da viúva. Fizeram grandes coisas. Apóstolo Paulo, o homem, a Bíblia fala que ele estava pregando e o templo estava cheio, uma pessoa caiu lá do terceiro andar, da janela do terceiro andar. A pessoa veio a óbito. O apóstolo Paulo orou e a pessoa ressuscitou de imediato, irmãos. Isso foi no culto, milagre. Milagre. Isso tudo é impactante, mas tudo aconteceu porque a presença de Jesus estava com eles. A presença de Deus estava com eles. Irmãos, o que faz a diferença é a presença de Deus. É a presença de Deus que faz toda a diferença na vida das pessoas, na vida da igreja. É a presença de Deus que transforma. É a presença de Deus que quebranta as pessoas. É a presença de Deus que enche as pessoas. Precisamos entender que sem Ele, sem a presença dEle, as coisas não fluem, as coisas não acontecem. Possamos entender que a presença dEle é algo máximo nas nossas vidas. Quando nós entendemos isso aí, é por isso que toda vaidade sai das nossas vidas. Por isso que aquele que mentia não mente mais. Aquele que andava em caminhos tortuosos não andam mais. Por quê? Porque a presença de Deus é com ele. O grande feito aqui de Abraão, quando Deus chamou ele, fala Abraão, e Deus fala assim para ele, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aí ele vem falar assim, olha,
porei o meu conserto, porei a minha aliança entre mim e ti. O meu conserto. A presença de Deus traz conserto. A presença de Deus traz mudança. É por isso que nós perdoamos 70 vezes 7. 70 vezes 7. É por isso que nós construímos ponte. É por isso que nós damos bons testemunhos. Porque a presença de Deus, ela é conosco. E Abraão, irmãos, ele foi o pai das multidões. Sabe por quê? Porque ele obedeceu. O segredo é obedecer. O segredo não é sacrificar. O segredo é obedecer. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Obedece. E obedecer significa eu não quero fazer, mas eu faço porque eu sou obediente. É isso que é obedecer. É aquele que você não quer fazer, mas você faz porque você é obediente. Muitas das vezes passamos situações difíceis. Muitas das vezes precisamos liberar o perdão. Eu não quero liberar o perdão para tal pessoa, mas eu vou fazer isso porque eu obedeço a palavra de Deus. Eu não quero amar o meu próximo, porque aquela pessoa me feriu, aquela pessoa trabalhava comigo, ela me feriu, ela me traiu, mas eu preciso amar. Eu preciso obedecer a palavra, amar uns aos outros, é a palavra. O diferencial é quando nós vivemos a palavra, é quando nós colocamos em prática a palavra, quando nós tomamos posse da palavra. E quando nós falamos isso, tomamos posse da palavra, não é só momentos bons, não. Não é só momento de conquistas, não. De bens materiais, não. Em todos os sentidos. Abraão, a vida dele foi transformada porque ele obedeceu, porque ele andou na presença. A sua vida ela só é transformada caso você andar na presença e obedecer. O Senhor Jesus nos chamou para andar na presença dele e para sermos perfeitos, para buscarmos a perfeição em Cristo Jesus. Sem mais delongas, eu quero deixar essa palavra para o seu coração, que você venha entender esse propósito de Jesus. Anda na presença dele e ser perfeito. Hoje eu quase não andei de forma correta, mas prossiga para o alvo que é Cristo. Continue perseverando. Continue vivendo. Eu não consegui viver esse dia. Amém, passou. Ergue e levanta, porque Deus é contigo, a presença dele é contigo. Tá bom? Querido, compartilhe essa palavra. Deus é contigo. O intuito aqui é fortalecer os nossos irmãos em Cristo, pela palavra, porque só a palavra, só ela sustenta. Só a palavra que pode preencher o nosso coração. Que Deus te abençoe de forma poderosa. Um grande abraço.